Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, da Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal e bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto número 68. Por amor, Deus revelou-se ao homem. Esse tema, ele está dentro do capítulo 2, Deus ao encontro do homem. Então, iniciamos uma nova sessão. Dentro ainda da primeira sessão, nós cremos. O capítulo 2, ele vai ter esse tema, Deus ao encontro dos homens. É o artigo 1º, Revelação de Deus. E aqui eu vou fazer uma daquelas partes do catecismo que são pequenos resumos. Então, geralmente são artigos pequenos, né, mais resumidos, né? O ponto 68 diz assim, por amor Deus revelou-se, deu-se ao homem. Dá, assim, uma resposta definitiva, superabundante às questões que o homem se põe a si próprio sobre o sentido e o fim da vida. Qual que é a fundamentação desse pequeno resumo? Bom, é afirmar que Deus, por amor, revelou-se ao homem e ofereceu uma resposta definitiva às questões existenciais que se coloca sobre o sentido e o propósito da vida. Então, para os senhores catequistas, né, teólogos, isso é muito importante porque muitas vezes os seus catequizandos vão fazer questionamentos sobre a revelação divina. Qual que é o tema central da teologia católica? Qual que é o tema central daquilo que eles estão estudando na catequese? Bom, o tema central do que eles estão é a natureza de Deus, como Deus se revelou ao homem, como é o ser o homem na sua relação com Deus, qual o desígnio de Deus para o homem, os desígnios da salvação que nos são revelados por Jesus Cristo, né? E qual é o projeto de salvação que Deus tem para a humanidade. Então, o tema do amor de Deus como fonte dessa revelação, ele é muito importante nestas questões para com os catequizandos, para com os fiéis, porque eu digo que não só no período de catequese, tem muita gente que tem essas perguntas tendo passado pela catequese. Perguntas que são recorrentes porque em cada momento da vida, diante de situações da vida, nós muitas vezes nos questionamos sobre esse amor. Como é que é esse amor de Deus? E aí, o tema catequético de hoje, ele vai mostrar que a revelação é uma marca de Deus. O amor é uma marca de Deus, é uma marca da sua revelação. Tudo acontece por amor. Deus é amor. Deus caritas est. A revelação é, por si só, um ato de amor. O homem caído, perdido, foi buscado pelo seu Criador. Foi buscado pelo seu Pai. Foi amado pelo seu Pai e foi recolocado num estado de graça mediante a redenção nos trazida por Jesus Cristo. Então, a revelação de Deus ela é entendida como um ato de amor que visa a comunhão entre Criador e as criaturas. Deus não é um ser distante, né? Pelo contrário, ele é Pai. Ele deseja que o homem o reconheça e se reconheça nele, e se relacione com ele. É a própria dinâmica da Trindade. O amante, o amado e o amor. Aquele exemplo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. E Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus de amor, a relação que os une. E essa também é a relação que nos une a Deus. Somos amados por Deus. Somos filhos queridos de Deus. Esse questionamento, ele vem como uma resposta a questões existenciais, questões do nosso dia a dia, questões da fila do pão. A revelação divina ela oferece resposta a questões fundamentais. Qual o sentido da minha vida? De onde vim? Para onde vou? Qual o meu propósito? Nós estamos vivendo um surto de falta de propósito no mundo. As pessoas estão perdidas, estão se desesperando, estão se suicidando. Por quê? Porque falta propósito. Salmo 139, 13 e 16. Todas as vezes que
a gente tiver alguma dúvida sobre o nosso propósito de vida, leia esse salmo. Tu me formaste no meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Eu fui querido por Deus. Eu sou querido por Deus. Isso leva nós para outras questões mais profundas também. Esse salmo ele expressa a ideia de que a vida tem um propósito intrínseco e não é o propósito que a humanidade, o que a minha situação de vida, que a minha situação social me dá. Não é. O propósito ele tem que ser descoberto porque ele me foi dado por Deus, é só eu que posso descobrir qual é o meu propósito. Sabe aquele momento em que você diz, foi para isso que eu vim ao mundo? Aquela frase de Jesus a Pilatos, tu és rei? Sim, eu sou rei. Foi por isso que eu nasci e vim ao mundo. Quando nós somos batizados, uma luz se acende dentro de nós. Quando nós valorizamos o batismo que nos foi dado, nós entendemos que viemos ao mundo para sermos sacerdotes, profetas e reis. O que é o sacerdote? Aquele que consagra a sua vida, seu trabalho, seus pensamentos, suas orações, pelo bem do povo. Ele se torna interlocutor com Deus. Ele se torna transmissor da graça aos homens. Profeta, aquele que fala em nome de Deus. Mas para falar em nome de Deus é necessário conhecer a Deus. E reis. Quem é o rei? Aquele que rege, aquele que governa, aquele que determina caminhos, aquele que dá rumos para o seu povo. Esse é o rei. Esse é o rei. É aquele que protege o seu povo, que busca, que luta pelo progresso do seu povo. Esse é o rei. Esse é o rei que faz parte do nosso mundo. Então, Deus nos conhece e nos ama desde antes do nosso nascimento. Mas nós temos que conhecer Ele, porque conhecer Ele fará com que nós entendamos qual o nosso propósito. A revelação do sentido da vida é algo crucial para a felicidade de um ser humano. A pessoa que vem ao mundo e não sabe por que está aqui, ela nunca esteve aqui. A revelação de Deus, ele ajuda a cada ser humano a encontrar o sentido da sua existência. Essa busca é refletida na obra de diversos teólogos e filósofos católicos que abordam a questão do sentimento da vida. Se sentir vivo, se sentir como parte de uma luz e de uma fé. Santo Agostinho, a busca pelo primeiro bem. Santo Agostinho, já citei tantas vezes isso aqui, mas tu fizesses para ti, nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Isso está nas Confissões. Santo Agostinho só encontrou o seu rumo, teve seu encontro com a felicidade quando encontrou essa realidade. Fizesse no Senhor para ti. Eu estou aqui, estou inquieto, estou infeliz porque eu não me encontrei contigo. Nosso coração só terá paz em ti. Né? Uma das peças da liturgia cantada é o Requiem in pace, descansa em paz, e que é uma melodia fúnebre, né, para a celebração de Ezequias, Requiem in pace, Requiem de Mozart, descansa em paz, descansa em Deus. Mas nessa trajetória é necessário saber qual o caminho. São Tomás também vai abordar isso. Né? O ser humano, como ser racional, é chamado a conhecer e amar a Deus num sentido profundo de sua vida. Não de uma maneira sentimental, mas de uma maneira profunda, totalizante. A resposta definitiva dessas perguntas só se encontram em Cristo. A revelação culmina na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus se revela seu amor de uma maneira efetiva e definitiva, oferece a salvação para a humanidade. Hebreus 1:2. Muitas vezes, de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas, nesses dias que falou-nos pelo seu Filho. Então, a revelação, aquela que traz paz, é quando eu
ouço Deus falar comigo através de Jesus Cristo. Na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, na vida em comunidade, na vida em família, nas lutas e agruras do dia a dia, no pão nosso de cada dia compartilhado, conquistado com o suor do rosto, que nos fazem viver, a partir da descoberta de um propósito, uma missão. A missão de Cristo é a essência da revelação do amor redentor de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa também é a minha missão, essa também é a sua missão, a missão de cada um dos catequizandos que está na sala. Mas isso tem que ser suscitado, isso tem que ser instruído, isso tem que ser motivado. A vida tem um propósito maior, a comunhão com Deus, a salvação eterna. Quando nós olhamos para os escritos do Concílio Vaticano II, os magistérios, os concílios, tudo isso aponta a isso. Deus revelou-se a si mesmo e deu ao homem. A Dei Verbum fala isso. Documento do Concílio Vaticano. Deus revelou-se a si mesmo e se deu ao homem, né? Então, este ponto 68, podemos concluir dessa maneira. Essa revelação culmina na pessoa de Jesus Cristo, que é a resposta definitiva e superabundante do nosso sentido da vida. Eu vim para que todos tenham vida. Quem quiser me conhecer, vinde e vede, faça experiência de mim. A revelação entre Deus e o homem, ela já está plena. O que eu tenho que fazer agora é experimentá-la, é vivê-la, é conhecê-la. Isso é a nossa tarefa de catequistas. Fazer com que as pessoas não se percam em questionamentos vãos e vazios, né? Procurando no monte, não. Está no céu, está dentro de nós, está conosco, está em nós. Ele está em nós. Perguntas, respostas e plenitude. Se a gente ampliar a nossa pesquisa, nós vamos entender alguns temas, né? O primeiro tema é a natureza amorosa de Deus. Em todos os momentos, Deus se manifesta de maneira amorosa, né? João 15:15, Cristo falando, não vos chamo de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Jesus se mostra amigo, né? Papa Bento disse uma coisa muito bonita na obra Deus Caritas Est. A revelação de Deus é o amor que se manifesta, um amor que busca o homem, um amor que deseja a salvação do homem. Então, Deus é amor. Quem ama, permanece nele e ele em Deus. Evangelho. As questões fundamentais, a felicidade, né? A felicidade dos homens é amar a Deus, e a felicidade e a infelicidade é o afastamento de Deus. Santo Agostinho, de novo, na obra Cidade de Deus, ele diz isso, né? A felicidade dos homens é amar a Deus, e a infelicidade é afastar-se dele, né? A revelação é o sentido da vida. A finalidade última, segundo São Tomás de Aquino, a finalidade última do homem é conhecer a Deus, e implica que a vida humana deva ser vivida em conformidade com a lei divina. Deus nos dá inteligência, liberdade e vontade. Esses três dons não podem ser contrários à nossa salvação, porque senão eles deixam de ser dons e passam a ser problema. A esperança cristã, ela deve ser mantida, né? Considero que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória que nos será revelada. O autor da carta aos Romanos, ele é muito enfático ao falar isso, dessa esperança, essa esperança que faz com que eu vivo tudo que eu tenho que viver aqui agora. Sim, vivo, mas porque eu creio na glória dos céus. E quem crê, não crê por acaso, é porque já se descobriu como herdeiro do céu. No número 1817 do próprio Catecismo, se fala outra palavra sobre a esperança. A esperança é uma virtude teologal. Fé, esperança e caridade. Esperança é uma virtude teologal, pela qual desejamos e aguardamos com confiança a relação das promessas de Deus.
Porque a esperança, ela também depende da perseverança. Eu posso crer, eu posso entender, eu posso fazer tudo, mas se eu não perseverar. São Paulo, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé. Essa expressão, às vezes, é um pouco deixada de lado. Guardei a minha fé. Quantas pessoas se perdem no último instante porque não sabem guardar a fé? A fé é uma joia, gente. Jesus Cristo, ele é a plenitude, a revelação, a encarnação. Elas são fontes de convicção. Deus se fez homens para que o homem pudesse se tornar Deus. Santo Irineu vai dizer, Santo Irineu de Leão, ele vai dizer isso no Contra as Heresias. Deus se fez homem para que o homem possa se tornar Deus. A salvação de Cristo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então, esses temas, caros catequistas, teólogos, eles são fundamentais para o nosso dia a dia, para nossas salas de catequese, para os nossos grupos de oração, os nossos grupos de reflexão. Entender que felicidade é estar com Deus, infelicidade é se afastar dele. Na Beneficência Portuguesa, uma vez no Rio de Janeiro, eu encontrei uma frase lá. Diz o seguinte: é fácil viver sem Deus. É cruel, terrível, desumano morrer sem ele. Bom, gente boa, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.